Boa tarde, meus amados amigos e irmãos. Eu venho aqui nessa tarde trazer, eu estava lendo, já li e agora eu estava vendo aqui alguns livros que eu tenho, estava vendo esse livro, A Morte da Razão, tá? Um livro que tem 95 páginas e um conteúdo tão abrangente, tão atual. Esse livro foi escrito por Francis Schaeffer. Ele é um escritor suíço e ele também é diretor da comunidade Labre na Suíça, tá? Foi ele que escreveu esse livro, A Morte da Razão. Esse livro ele nos traz, certo? No seu início, ele faz uma menção à graça e à natureza. Graças vezes natureza, né? Aí ele toma por base aqui a graça, tá? Em cima, o que é a graça? Deus, o Criador, o céu, as coisas celestes, invisível e sua influência na terra, a alma humana, a unidade. Natureza, no nível inferior, a criação, a terra, as coisas terrestres, o visível e o que fazem a natureza, e o homem na terra, o corpo humano e a diversidade. Aí na origem do livro aqui, eles escrevem o homem moderno se pode atribuir a diversos períodos, né? Eles colocam as filosofias de São Tomás de Aquino, que foi um grande intelectual da Idade Média, influenciador na filosofia ocidental, né? E São Tomás de Aquino, ele foi um divisor de águas dos pensamentos humanos, não somente na teologia, mas também na filosofia, tá? Ele foi um grande divisor, foi um grande influenciador para a nossa teologia que nós vivemos hoje, né? Vivemos até hoje, né? Aí ele discorre aqui fala sobre João Calvino, fala sobre Armínio, né? Fala sobre o próprio criador da Reforma Protestante, que foi o nosso Martinho Lutero, né? Que criou as suas 95 teses, né, em protesto contra a Igreja Católica. A razão, nós tivemos vendo a colocação de razão, é a capacidade da nossa mente perante ligar o nosso intelecto, né, absorver através do nosso psique, da nossa mente, né, a afirmação, premissas. O que é premissas? É tudo aquilo que é considerado verdadeiro, que não se questiona, tá? Então a razão, o significado dela ninguém questiona-se a razão, ela é inquestionável, né? Pronto, se uma pessoa tem razão, cometeu qualquer coisa, fez uma coisa certa e você fez errada, aquela pessoa tem razão, tá certo? Isso na maneira de se falar. Mas a razão que o livro fala aqui é sobre o nosso psique, a morte da razão. Muitas vezes nós temos que matar a nossa alma, o nosso psique, a nossa razão. Perante o Evangelho funciona-se assim, entendeu? Perante o Evangelho funciona-se assim. Olha, voltando agora para
para a natureza, graça e natureza. A graça em cima, a natureza embaixo. Graça versus natureza. Na natureza, nós temos que renunciar à razão. Porque se a humanidade corre para uma concorrência desesfreada de ideologias e de filosofias, que os homens ficam se degladiando. É tanto que nós colocamos, nós vemos, já ouvimos também falar, e nós também colocamos, a maior guerra que nós temos atualmente não é as guerras com armamentos bélicos, mas são guerras ideológicas, de filosofias humanas, que os homens tentam se degladiar, tentam convencer um ou outro que tem razão. Ou o lado esquerdo tem razão, ou o lado direito tem razão, e não chegam a um denominador comum. Então, o que é que nós colocamos? É que nós venhamos renunciar à razão pelo amor. A morte da razão, que o livro coloca aqui, ela é de natureza graça superior, né? O intelecto, o psique, a alma, né? E muitas vezes nós não sabemos compreender, mas pela natureza nós compreendemos. Queres ter paz, amigo e irmão? Perca a razão. A razão, ela traz confusão. A razão traz confusão. Você mesmo dentro dos seus direitos, você traz contendas, traz confusão. Porque a sua razão, quando ela é imposta, ela é questionada. Aí chega o homem prudente, renuncia. Jesus renunciou à sua razão. Deus renunciou à sua razão. Porque Deus não concorda com o pecado. Deus abomina o pecado. Mas por amor de mim e de você, Deus renunciou à razão que ele tinha e entregou seu Filho unigênito para se fazer pecado por mim e por você, mesmo Jesus não tendo pecado, mas ele se fez pecado. Isso se fala lá no livro de Filipenses, tá? Então Jesus se fez pecado, mesmo não sendo pecador, mas ele se fez pecado por mim e por você, morreu na cruz do Calvário, foi crucificado, morto. Ele não foi sepultado. Sim, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, tá? É outros questionamentos, né? Outro questionamento, não, outras afirmações que nós temos convicção que Jesus morreu e ressuscitou, tá bom? Ponto. Mas o que eu quero dizer, onde eu quero chegar? Deus renunciou à razão que ele tinha, de que todos os homens fossem condenados e levados ao inferno, porque pecaram. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus nos religou e nos chamou para si através de Jesus. Aonde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então todos nós somos elevados de novo ao Pai através de Jesus. Porque Jesus fez pecado. Porque Deus renunciou à sua razão por amor de mim e de você. Muitas vezes é preciso nós renunciarmos às nossas razões para evitarmos confusão. Mas Deus
sabe a intenção do meu e do seu coração. Deus sonda a minha mente, o meu intelecto, e a Bíblia nos diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, os nossos pensamentos não são mais a natureza humana, mas sim a graça eterna de Deus. Amém, meus amados? Tenham uma boa tarde, que Deus continue lhes abençoando com rica sorte de bênçãos vinda do alto, tá bom? Um abraço a todos.